Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, a mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Minha vida eu anseio no meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu de bom para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. E sou feliz com Jesus, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E sou feliz com Jesus, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. Que Ele possa nos dar um momento de estudo precioso na presença dEle. Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e pedimos para que o Senhor venha com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Venha abrir o nosso ouvido, entendimento e coração, para que ouvindo a gente entenda e obedeça a sua voz. Precisamos do Senhor e precisamos que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Toca e nos capacita. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é a graça de Deus, a maravilhosa graça, a irresistível graça. E para compartilhar com você um pouco sobre graça, eu queria convidar você, aí onde você estiver, a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Efésios 2, de 1 a 10. E diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. A graça, então, é algo vindo do próprio Deus. A graça
não é mérito meu, não é mérito seu, não há nada que nos faça conquistar graça. Talvez a mais simples ou a mais conjectura que se fala sobre é que a graça é um favor imerecido da parte de Deus para com a gente. Essa é uma afirmação clássica, uma conjectura clássica. Mas é uma difícil apreensão. Por que é difícil apreensão? Entender que é um favor imerecido. Nós, homens e mulheres, vivemos em um mundo meritocrata. A gente precisa de algo, de méritos, para que a gente ganhe as coisas. Se nós somos bons, as pessoas olham e falam, nossa, como é bom. Se é ruim, nossa, como é ruim. Vou dar um exemplo muito claro. Os nossos filhos, a maioria das vezes, quando vai mal numa prova, nós os repreendemos. Você não estudou, você não fez por merecer. Mas quando ele tira uma boa nota, nós não fez mais do que merecia. A graça vai da contramão. A graça é um favor que nós não merecemos. O texto que nós lemos fala sobre estarmos mortos em nossos delitos e pecados. E uma das coisas que os mortos não têm é vontade. Então, não tínhamos vontade de querermos sermos salvos, de termos graça. Mas Deus veio até nós. E isso nos enche de misericórdia e de graça da parte de Deus. Entender a graça é fundamental para a nossa caminhada cristã. Porque quando nós começamos a entender graça sobre as nossas vidas, conseguimos amadurecer na vida cristã. E vamos amadurecendo de tempo em tempo. Tá certo? Uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que graça é de graça. Nós não conquistamos, nós não compramos, nós não merecemos. Vem do próprio Deus. E esse é um dos maiores enganos que nós presenciamos na caminhada cristã. Nós não conhecemos graça de Deus. Existem ainda aqueles que acreditam que precisam merecer graça. Precisam fazer alguma coisa para que Deus olhe e desprenda graça sobre a vida. O fato é que se dependesse de algum merecimento, jamais seríamos salvos. Vou voltar ao texto. Mortos em seus delitos, em suas ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, sem desejo, sem vontade. Então, se dependesse de um mérito nosso, alguma coisa que nós fizéssemos, nós nunca teríamos salvação. Basta perceber o quanto pecadores somos e o quão realmente o que realmente nós merecíamos. Vamos lá, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se somos pecadores, estamos mortos em nossos pecados e delitos, ofensas e pecados, então o que nós merecíamos era realmente morte. Mas Deus, por meio da graça, nos reconcilia com Ele através de Cristo. Ele veio em nós. Em contrapartida, ao merecimento, Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Nós, então, somos a escolha de Deus e não ao contrário. Ninguém escolhe a Deus, mas é Ele quem escolhe a todos. O Criador escolhe, não a criatura que escolhe o Criador. É assim que temos que entender graça. Não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais ou que Deus nos ame menos. Deus nos ame, ponto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele não amou o mundo Ele amou o mundo e por ter amado o mundo enviou o seu Filho. Por meio e para que tivéssemos graça. Ele já então nos amou e como prova de amor, como prova de renúncia, ele envia o seu Filho. Ele entrega o seu Filho como prova então. Foi um ato espontâneo de decisão livre do próprio Deus. Ele agiu assim porque decidiu agir assim. Ele agiu com graça sobre as nossas vidas porque assim ele decidiu. A graça está completamente voltada para ele e nele. E não algo que nós humanos possamos querer, tentar fazer ou realizar. Isso é de Deus. A graça, então, se é de Deus, ela está ligado
intimamente na sua soberania. Então, graça e soberania de Deus andam juntas. A graça se estende, então, às bênçãos que podemos receber. Nós não recebemos nem tudo que desejamos e nem tudo que pedimos. O que nós recebemos de bênçãos de Deus é somente aquilo que nos fará bem. Ponto. Não o bem que nós queremos para nós, mas o bem que o soberano Criador, o soberano Deus, o Deus de graça, promove para nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Aqueles que amam e temem a Deus têm o bem ao Deus que é amado e temido. Tá certo? O que a gente tem que entender é que Deus é sábio, Deus é atemporal, a palavra eterna é essa, sem tempo. Deus, quando nos vê, Ele não nos vê em um dia somente, Ele nos vê em toda a nossa vida, em toda a eternidade. E aí a gente tem que entender um pouco sobre essa sabedoria e soberania. Efésios 3, 10, 12 diz assim: para que agora pela igreja multiforme a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A multiforme sabedoria de Deus. Deus, então, enxerga muito mais além que nós, homens e mulheres de Deus. Nós temos uma visão extremamente limitada, humana, racional. Por mais que lutemos para termos visão espiritual, somos racionais e por muitas vezes assim agimos. Mas Deus não. Deus é divino e sábio, então Ele age para com as nossas vidas por meio da graça e por meio de sua soberania. Um erro bastante costumeiro é acreditar que por meio da nossa oração nós podemos mudar a vontade de Deus. Realmente isso não procede. A ideia escondida nesse termo de que orando mudamos o coração de Deus é que nós, seres limitados, conseguimos persuadir a Deus que é ilimitado. Melhorando. Acreditamos então, se assim acreditarmos nessa afirmação, que nós, seres inferiores, conseguimos determinar um futuro melhor do que aquele que um ser superior, Deus, soberano, cheio de graça, atemporal, possa ter visto para nós. A oração não muda o coração de Deus. O que a oração muda é o nosso coração. Tenha bastante claro isso na sua mente. Deus continua sendo Deus com a minha oração ou sem a minha oração. Deus continua sendo Deus com a sua oração ou sem a sua oração. Mas nós somos transformados e mudamos quando entramos na presença do Deus Altíssimo de graça e de soberania através das nossas orações. Então a oração nos transforma quando temos esse diálogo maravilhoso com o Deus Criador. Em sua graça, Deus não atende todos os nossos pedidos, porque muito dos nossos pedidos é fruto de um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração egoísta, nada guiado pelo Espírito Santo. Quando as nossas orações, e aí tem o texto que fala que o Espírito Santo ora por nós através de gemidos inexprimíveis e nós não sabemos como orar e por isso assim Ele o faz, é porque tem essa questão, o nosso coração por muitas vezes é carnal demais, desejoso demais, orgulhoso demais, vaidoso demais e egoísta demais, e nada guiado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 5,5 diz assim: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra que humildade, na transliteração talvez melhor da palavra, seria submissão. Não é ser humilde, coitadinho, é ser submisso. Toda a vontade de Deus é realizada. Ponto. Quando Deus expressa sua vontade acontece. Graça e soberania andam lado a lado e são o reflexo do amor de Deus.
Quando assim percebemos a graça ligada à soberania, vemos o cuidado de Deus por nós. Vemos que Ele, através da sua graça e através da sua soberania, cuida de nós, dos seus filhos, para que tenhamos o bem a que Ele pretende para as nossas vidas. A graça de Deus em nossas vidas, ou há então uma ação da graça de Deus em nossas vidas. Tito 2, 11 e 13 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século a sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça tem funções. E uma da função da graça é que ela é redentora. Ela manifesta salvadora sobre as nossas vidas, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos resgata dessa insanidade, dessa loucura espiritual e nos dá uma nova vida. Não é isso que diz o texto? Nova criatura. Ele nos dá então essa nova vida para vivermos segundo a sua graça, segundo a sua soberania, segundo o seu ato redentor, segundo a sua salvação. Deus escolheu vir até nós, o maior, o superior, o ilimitado, vem até o menor, o inferior e o limitado, e o salva. Então a graça possui essa função redentora, de redenção, de salvação. A graça possui uma função também educadora. Ela visa nos ensinar, ela nos corrige em meio à vida, ela nos forma. A vida vai nos moldando, vai moldando as nossas mentes, os nossos desejos, aniquilando então, rompendo, destruindo a nossa antiga natureza, o que Paulo costumeiramente chama de velho homem ou velha natureza. Por isso fala-se de nova criatura. Deus, em sua graça, nos lava, nos salva dos nossos desejos, nos salva da nossa mente. São duas prisões, mente e desejo, ambos na nossa vida extremamente pecaminosos. O texto que nós lemos de Tito mostra isso. Nossa mente e os nossos desejos puramente carnais. A graça tem uma função, então, discipuladora. A ideia da palavra discipulado vem da origem palavra disciplina. Disciplina não é a ideia de corrigir. Isso ele faz, ele educa. Mas é a ideia de caminhar. O discipulado, então, esse caminhar junto, ele caminha junto com a educação. O objetivo é transformar o nosso ser. Queria que você entendesse isso. É transformar o nosso ser, não a nossa alma, não o nosso espírito, o nosso ser. Nós como um todo. Salvação e graça é integral. Deus quer que nós nos salvemos por completo. Somos... não dá para nos dividir. Que salve a nossa alma, que salve o nosso espírito, que salve o nosso corpo. Não. Ele quer nos salvar de uma forma integral, ou todo o nosso ser. Pela graça, então, nós somos levados a viver uma vida sensata. Primeiro, sensata. Seria a vida conosco mesmo. É aqui dentro. Eu e eu. Uma vida sensata. Mas ele também nos disciplina para viver uma vida justa. E aí é uma vida com o mundo. É viver essa vida em meio à justiça de Deus para com o mundo. E ele também essa graça nos faz ter uma vida piedosa. E aí é uma vida com Deus. Uma vida no caminhar com Deus, buscando a sua vontade, buscando o seu desejo, aceitando a sua soberania, percebendo a sua graça, vendo o seu cuidado, agradecendo pelo seu cuidado. Essa a função discipuladora, disciplinadora da graça sobre as nossas vidas. A graça, então, mediante a tudo isso, nos dá um coração ensinável. Eu e você
homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, somos ensináveis a viver de uma forma diferente num mundo indiferente. Temos que ter sensatez, temos que ter justiça e temos que ter piedade. É isso que a graça nos convida. Uma graça que não depende de nós, mas que depende de Deus. Uma graça que nos educa, uma graça que nos disciplina, uma graça que nos leva a ver uma vida completamente diferente. Somos salvos mediante a graça. Isso é um dom de Deus. E Ele nos coloca isso no coração para que a gente possa viver de uma forma diferente. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer esse dia maravilhoso e pedir para que o Senhor nos abençoe e nos capacite. Quero te agradecer esse final de noite e que o Senhor possa ministrar nos nossos corações e nos fortalecer. Vem sobre as nossas vidas e nos traz paz. Nos faz perceber a sua graça, a sua soberania, o seu cuidado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais.